A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amados, passando nesse momento para poder trazer algo da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua meditação. Nesse momento eu queria iniciar um quadro falando sobre a Bíblia, como ela é. Louvado seja Deus, é algo que Deus tem colocado na nossa vida para que nós possamos estar passando para os amados irmãos, no qual muitas pessoas às vezes pregam a palavra do Senhor Jesus e às vezes não examinando bem as escrituras, e às vezes pregam de uma maneira contraditória ou até mesmo como a palavra de Deus não fala. E a palavra do Senhor, já quero iniciar lendo aqui um versículo no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos estar aqui aprendendo um pouco sobre aquilo que a Bíblia diz, sendo que muitas pessoas falam, pregam, ciente de que a Bíblia está falando. Então nós vamos aprender o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia aí comigo. E o versículo de número 39, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, diferente de muitas pessoas, meus amados, de muitas vezes o que nós fazemos, a palavra do Senhor aqui, o evangelista está falando que nós temos que examinar, não apenas ler. Tem muitas pessoas que, quando lê a Bíblia, acha que está fazendo bem. Realmente, nós temos que ler a Bíblia. Mas através aqui desse texto do evangelista, nós podemos entender que não é apenas ler a Bíblia, nós temos que examinar. Quando nós examinamos, nós podemos extrair coisas que muitas das vezes nós ouvimos, ou até mesmo quando nós lemos, nós não entendemos. Examinar, nós podemos ir mais profundo, na profundidade daquilo que a Bíblia está falando. Então fique comigo aí nesse vídeo, vamos ver o que é que a palavra do Senhor está dizendo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Palavra de Fé, que você se inscreva, ative aí o sininho de notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai estar sendo notificado. Que você possa aí deixar um comentário bíblico aí, ou um comentário aí para que nós possamos cada vez mais estar melhorando aí o nosso trabalho, porque tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pedir a você que indique aí seus amigos, compartilhe aí para que a palavra do Senhor possa ser expandida e o evangelho do Senhor possa ser proclamado. E através dessa palavra de hoje, que é desvendando a palavra de Deus realmente como ela eu queria aprender juntamente com os irmãos e passar com os irmãos, para os irmãos, uma palavra que é muito, para muitos é algo contraditório, ou algo um pouco difícil, no qual a palavra, que é muito pregada, fala sobre o menino Moisés. O texto vai falar que quando Moisés ele era criança, muitas pessoas pregam que Moisés, a sua mãe, Joquebede, ela lança ele no rio Nilo, né? Ela pega, faz um cesto e coloca aquele cesto no rio Nilo. Mas será que realmente aconteceu isso? Será que realmente Joquebede, ela fez aquele cesto e ela colocou no rio Nilo para que o vento levasse aquele cesto e por coincidência ou propósito de Deus chegou até a princesa, a qual adotou aquela criança como seu filho? Será que realmente aconteceu isso? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 3. Vai falar sobre o nascimento de Moisés. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 3. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó:
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Quando nós lemos esse texto, nós podemos entender que Joquebede ela não colocou aquela arca de junco, né, no rio para que o rio levasse, que o vento levasse. Nós podemos entender que ela colocou na borda ou na beira do rio Nilo. Ela colocou lá, ela sabia que aquele local era onde as princesas, ou a princesa, aliás, iria tomar banho, juntamente ali com algumas mulheres que iam com ela, e então ela colocou propositalmente naquele local para que quando ela fosse tomar banho, ela ouvisse o choro da criança e então ela pudesse pegar aquela criança. Diferente de muitas pessoas que pregam que o junco, aquela arca, ela foi lançada no rio e, por coincidência, foi justamente onde a princesa ela estava tomando banho. Vamos aprender aqui algumas curiosidades. O que é uma cesta de junco? A arca de juncos, em que o bebê Moisés foi colocado, é chamada de teiva em hebraico, como uma palavra semelhante ao tebe egípcio. Isso significa uma caixa. É também a mesma palavra usada para a arca de Noé. Então, isso é algumas curiosidades que nós temos que aprender, assim como o texto ele foi falado, nós lemos no início, louvado seja Deus, aqui no livro do evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 39, onde ele fala que nós temos que examinar a Escritura, não apenas ler, mas nós temos que examinar, nós temos que se aprofundar, porque quando nós se aprofundamos, nós sempre extraímos algo para a nossa vida, algo que nós aprendemos e algo que muitas das vezes é pregado de uma maneira que eu não culpo muito alguns pregadores, mas foi a maneira que aprendeu, mas nós temos que aprender na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos ver o que significa junco. Junco significa uma palavra, uma planta, aliás, do pântano, símbolo da fragilidade da qual existe 200 espécies. A mais forte dela cresce à beira de rios. Então nós podemos entender aí que ela cresce à beira de rios. Foi exatamente onde Joquebede colocou aquela arca, aquela caixa, né, onde qual estava o menino Moisés, à beira do rio. Ele estava preso ali. Colocou entre os juncos para que o vento não levasse. Foi algo ali que ela planejou colocar naquele local. Não foi algo que foi e se prendeu ali automaticamente, ou então se enganchou, não. Foi algo que ela colocou ali entre os juncos, assim como a palavra do Senhor diz aqui em Êxodo capítulo 2, versículo de número 3. Vai dizer que, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda ou à beira do rio Nilo. Então, irmãos, nós temos que cada vez mais se aprofundar, porque quando nós se aprofundamos, sempre nós extraímos algo novo da palavra do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre betume e pés. Betume, ou do latim bitume, ou pés mineral, é uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura e é facilmente inflamável. É formada por compostos químicos e que pode tanto ocorrer na natureza como ser obtida artificialmente em processo de destilação do petróleo. Então esse é o significado de betume e pés. Então, meus amados irmãos que ficou comigo, que está comigo aprendendo, eu sempre quero trazer um vídeo agora falando sobre a Bíblia como ela realmente é
ou como está escrito na palavra de Deus, no qual muitas pessoas às vezes não entendem ou não se aprofunda num texto da palavra de Deus e às vezes acabam pregando alguma coisa que realmente não está na palavra de Deus, ou as pessoas às vezes não entendem o que a Bíblia diz e acham que está dizendo. Você vê que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando nós a lemos, se nós lermos de uma maneira que nós vamos ler algo qualquer, nós não vamos entender nada. Mas nós sabemos que tem alguém que nos revela. Esse é o Espírito Santo. Mas para que ele possa nos revelar, nós temos que querer, nós temos que se aprofundar, nós temos que ter um local específico, aprender, parar. E cada coisa que nós lermos, cada palavra que foi dita da Bíblia, nós vamos parando um pouco e ver o que é realmente o significado daquela palavra. A Bíblia não é tão fácil de interpretar. Tem muitas pessoas que dizem, mas é muito fácil ler a Bíblia, é muito fácil poder estudar os textos bíblicos, está muito esclarecedores, tem títulos, subtítulos, tem vírgula, pontos, mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela originalmente, ela não foi escrita dessa maneira. A Bíblia, ela original, ela não teve pontos, não teve vírgulas, não teve títulos, e então, devido a algumas traduções, no decorrer do tempo, aí a Bíblia ela foi feita, foi lançada, e então passaram a colocar títulos, ter a separação de livros, através de também vírgulas e pontos, enfim. Mas só que a Bíblia, ela é inerrante. Ela não pode conter erros, ou seja, às vezes nós lemos uma passagem, nós não entendemos, e às vezes nós achamos que ela é falada de uma maneira. Mas nós temos que entender, estudar o texto e também o contexto. Nós estamos cada vez mais procurando passar o melhor da palavra de Deus para a sua vida, para que Deus possa te abençoar cada vez mais, para que você possa se apaixonar por esse livro lindo que é a palavra de Deus. Ele não é um livro mais velho. A Bíblia não é um livro velho. A Bíblia ela é um livro antigo. Ela é um livro antigo porque ela conta a história de muitos anos atrás, daquilo que aconteceu. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender que existem coisas que nós não podemos se surpreender hoje, porque foram coisas que aconteceram muito tempos atrás. Então nós vamos aprender no decorrer do tempo, no decorrer de alguns vídeos que eu irei gravar, para nós estarmos esclarecendo aqui a palavra de Deus. Então hoje nós aprendemos que Moisés, ele não foi lançado, no rio Nilo, jogado para que o vento pudesse levar ele, ou Deus levar até a princesa, mas nós podemos entender que Joquebede, ela colocou ele entre os juncos, realmente próximo onde a princesa ela iria se banhar, e consequentemente ela iria ouvir o choro da criança. E também acredito que algo tudo combinado, a filha, Miriam, ela iria lá, iria apresentar Joquebede como uma pessoa que estava amamentando, e também iria cuidar daquela criança, a pedido justamente da princesa, que realmente achou a criança. Então, tudo é um propósito de Deus, mas nós temos que entender a Bíblia como ela é. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Se apaixone através da palavra de Deus, se apaixone pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, para muitos, pode ser difícil de entender, mas eu quero dizer que quando você se aprofunda, você tem que buscar lá no íntimo aquilo que a palavra de Deus quer falar com você. Você vai entender, vai entender que é algo simples, algo que você vai ver o que é que Deus está falando com você. Forte abraço, que Deus te abençoe, estamos juntos. Mais uma vez peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Palavra de Fé.
Sempre nós temos uma palavra de fé para a sua vida. Ativa o sininho de notificações, dá um like aí, comente aí sobre os nossos vídeos, e se puder, compartilhe, indique aí para que as pessoas possam ser edificadas também através da rica e gloriosa palavra de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe.